Fala rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Vamos lá rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense. E o assunto é a CPI do futebol. Brasília tá fervendo, John Textor passou por lá e, meu amigo, o negócio ferveu, o bicho tá pegando. E existem algumas novidades em relação à CPI do futebol. Bom, o senador Cajuru é o presidente da CPI do futebol, né? Ele e o Romário são dois caras que estão à frente dessa situação. O senador Cajuru, ele tem um programa lá na TV Goiânia, né? E a gente participou desse programa. Como? A gente pode enviar uma pergunta lá para o programa. Ele estava falando sobre a CPI, falando sobre John Textor e tudo mais. E a gente enviou uma pergunta ao senador Cajuru. O senador respondeu a nossa pergunta e trouxe algumas informações novas, algumas informações bombásticas, algumas informações que podem realmente mexer com o futebol brasileiro. Teremos novos convidados na CPI, temos algumas provas apresentadas pelo John Textor, e essas provas estão começando a ter desdobramentos, pessoas que o Textor mostrou, né, em situações envolvidas aí com manipulação de resultados serão convocadas à CPI. Quer dizer, o negócio realmente está tenso. Bom, vamos diretamente ao assunto. A minha pergunta para o senador Cajuru foi: qual foi a impressão dele sobre o John Textor, se o John Textor apresentou provas e se o John Textor, aí claro, brinquei um pouquinho, né, já que muita gente fala que o John Textor é fanfarrão, etc e tal, muitas pessoas, principalmente da imprensa, né, que deveriam cobrir um pouco mais isso, pedir uma investigação séria, mas resolveram debochar do Textor em diversos momentos. Então eu perguntei, qual foi a impressão do Jorge Cajuru em relação ao Textor, conteúdo das provas, e se o Textor foi ou não fanfarrão, né, nessa reunião secreta. O Cajuru respondeu de forma muito séria, o Cajuru respondeu com novidades, trazendo novas informações sobre essa CPI do futebol, e eu vou colocar para vocês conferirem agora a resposta do senador Cajuru. Espera diretamente a pergunta do Wellington. Você e eu e você, de forma sincera. John Textor, 100% você não pode acreditar nele, porque ele se dirige muito aos erros cometidos contra o Botafogo, de manipulação, de corrupção, etc. Agora, ele mostrou que tem bala na agulha. Atenção em primeira mão, eu vou revelar. Ele mostrou a mim, entregou o telefone na minha mão, na reunião secreta, a gravação de um árbitro do Rio de Janeiro, não posso dar o nome por segredo de justiça, darei nos próximos dias, em que ele diz o seguinte: eu cumpri a minha parte, só que o outro lado, ou seja, o corruptor, não sei se é um clube, se é um empresário, se é alguém de casa de aposta, mas não cumpriram comigo, não pagaram a propina prometida a mim. Eu dei o pênalti, depois de um agarra-agarra na área, eu inventei o pênalti, palavras dele na gravação, com a voz dele, não tem segredo. E depois desses agarras, vários, eu poderia marcar mais pênaltis, mas não marquei, porque eu fiz a minha parte, só que não fizeram comigo, não me pagaram. Essa gravação vai ser bombástica e já na semana que vem a gente vai trazer de forma secreta, e depois todos saberão, esse árbitro, para ele informar quem ofereceu dinheiro a ele, qual clube, qual jogo, e a justiça é quem decidirá a sua condenação, certo? Primeiro eu falei então dessa parte bombástica entre o que o John Textor contou a nós na reunião secreta pedida a mim e que eu aceitei. Bom, Diana, ainda o VAR. Aí então a fala do senador Cajuru, e aí a grande novidade. O Textor sempre disse no podcast do Botafogo e outras situações, que ele possui um áudio de um árbitro em que esse árbitro confessa
que participa de manipulação de resultados. Inclusive, o árbitro está cobrando valores, né, por manipular resultados em um jogo de futebol. Havia alguma especulação em relação a esse árbitro ser do futebol do Rio de Janeiro, inclusive o próprio Textor falou que o sotaque é um pouco carioca e tudo mais. O senador Cajuru revelou, né, nessa resposta dele, que é um árbitro sim do Rio de Janeiro. Agora, quem é esse árbitro? Essa situação a gente vai descobrir em breve. E aí, uma grande novidade que o Cajuru trouxe: esse árbitro será chamado à CPI para depor. E aí vai ter que responder quem pagou, quem tentou manipular os resultados, de onde veio essa situação. E, como sempre, né, no Senado, quando você vai lá depor, você faz um juramento. Se não responder essas dúvidas, pode responder depois um processo, até mesmo ser preso, vai ter que aturar as consequências. Então, muito possivelmente, esse árbitro vai abrir o bico, vai falar muita coisa. Mais uma situação que o Textor enviou para a CBF, enviou para o STJD e ninguém quis olhar, ninguém quis investigar. Arquivaram tudo rapidamente e não tivemos resultado de nada. Então eu bato palma aí para o Senado, né, que resolveu, enfim, investigar essa situação. Como a gente disse, algo muito sério, né? Um árbitro do Rio de Janeiro foi identificado, será convocado para a CPI para prestar os seus esclarecimentos e a gente tentar descobrir aí um pouco, né, se é um árbitro que apita em âmbito nacional, se apita em Série A, enfim. Vamos descobrir algumas coisas e principalmente descobrir de onde vem isso, né? Provavelmente de onde vem essa situação de manipulação de resultados com esse árbitro. A gente vai descobrir outras coisas e outros árbitros também aí possivelmente envolvidos. Bom, depois dessa resposta do Cajuru pra gente, o programa infelizmente ali saiu do ar, né? Teve um corte ali na transmissão e aí ele voltou depois e falou um pouquinho mais sobre essa situação da CPI. Falou um pouquinho mais especificamente sobre a ANAF e sobre a possibilidade, né, de paralisação do Campeonato Brasileiro. A ANAF soltou uma nota oficial onde ela pleiteava aí uma paralisação do futebol brasileiro enquanto houvesse essas investigações. O Cajuru falou um pouco sobre isso e trouxe mais alguns detalhes. Eu vou colocar para vocês conferirem aí a palavra do senador Cajuru. Bem, gente, estouramos aqui. Eu peço desculpas ao mais alegre comunicador da televisão brasileira, Beto Brasil, ao craque comentarista Álvaro Alexandre. Abraço ao nosso comunicador acima da média, o Fernando, que antecipa a hora do Cajuru com a Bela e a Fera, nos entrega sempre bem, com boa audiência, que é o Fernando do Honda Goiás. Só rapidinho, atenção, em primeira mão também. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol do Brasil, a ANAF, soltou uma nota oficial momentos atrás, onde pede urgentemente a paralisação do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Por quê, Diana? Por causa da CPI ontem, que trouxe a público o que na reunião secreta revelou o Joe Textor do Botafogo do Rio sobre o VAR. Sim. Aquilo que eu já falei aqui. Sim. Os erros escandalosos do VAR. E, por isto, pede-se a paralisação do campeonato, que siga a investigação. Até aí tudo bem. Agora depois, aí a associação vem querer inocentar árbitro, dizendo que é uma inconsequência do Textor declarar que teve árbitro que manipulou. Claro que teve, e vocês vão ter as provas. Ou vocês acham que todos os árbitros são santos? Nenhuma classe tem santo. Se o dinheiro compra o cão, se o dinheiro compra o cão, se o dinheiro compra o canil, se o dinheiro compra o abanar do rabo, não vai comprar árbitro de futebol? Auxiliar de arbitragem? Ah, vamos parar com essa bobagem, né? Eu falei alguma bobagem aqui, Álvaro? Hã? Sobre árbitro se vender? Ué, quantos que já loucura, se venderam? Que loucura. Quantos você viu na sua vida? Loucura. Você como tricolor das Laranjeiras, não é isso? Então loucura. Estouramos o tempo. Aí então, mais um complemento aí. Infelizmente a gente deve ter perdido uma parte da resposta do Cajuru, como eu disse. A transmissão acabou sendo travada, encerrada ali no meio, então provavelmente a gente perdeu algum trecho dessa resposta, mas de qualquer forma são respostas fortes, são informações novas, informações bombásticas, informações de um árbitro identificado, um árbitro que será convocado para a CPI, a questão da ANAF tentando paralisar o futebol brasileiro e, na sequência, o Cajuru aí afirmando, né, que árbitros estão sendo manipulados e vão para a CPI. Inclusive,
né? Depois ele até deu uma brincada ali com a Leila, que a Leila tá nervosa e tudo mais. Bom, diante disso tudo, e diante depois, né, daí da fala e da presença do John Textor lá na CPI, após a reunião secreta com o Textor, o Cajuru deixou muito claro que existe uma dupla de arbitragem que é sempre escalada juntas e tem algumas decisões um tanto quanto polêmicas, duvidosas, vamos dizer assim. E hoje está saindo a informação que o Rafael Claus e a Daiane Muniz, esses dois tiveram diversos jogos juntos, um no comando da arbitragem, outro no comando do VAR, e tiveram algumas decisões um tanto quanto polêmicas, duvidosas, enfim. E a CPI do futebol deve convocar eles para comparecer ao Senado para prestarem alguns esclarecimentos, juntamente também com o CNM, também deve ser outro que deve ser convocado para prestar alguns esclarecimentos. Então, quer dizer, aos poucos a gente está descobrindo nomes, figuras que supostamente estão envolvidas e vão precisar, né, dar as suas declarações para que a gente possa também tentar entender o que pode ter acontecido ou o que se passa com o futebol brasileiro. Fato é que é um momento preocupante do futebol brasileiro, um momento que requer muita investigação e muita seriedade. Acho até que a CPI está indo rápido demais, né? Tivemos na segunda-feira a situação com o Textor, hoje fim de terça-feira, a gente já tem aí essa situação do árbitro confirmada, né, que foi identificado, vai ser chamado para a CPI, Rafael Claus também, e mediante a isso, o Botafogo pediu, evidentemente, que o Rafael Claus seja retirado da arbitragem no próximo domingo. Inacreditavelmente, que coincidência, né? A CBF colocou o Rafael Claus para apitar o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O Botafogo, evidentemente, fez o pedido para que o Claus não apite esse jogo, fique afastado enquanto houver essas investigações, e que a Daiane Muniz também não seja escalada futuramente em outros jogos. Não foi nesse clássico agora, mas o Botafogo pediu para que ela não fosse escalada nos próximos jogos, também por conta dessa suposta investigação que pode acontecer com eles. Inacreditável, né? O rapaz está aí sendo convocado para a CPI e a CBF coloca ele para apitar um clássico. Que coincidência, né? É isso, gente. Bom, essas são as informações aí da CPI, galera. Mais uma vez, as imagens, né, e tudo que vocês viram aí são da TV Goiânia. É um programa A Bela e o Fera, apresentados pela Diana Lins e pelo Cajuru. Eles têm esse programa, a gente conseguiu enviar uma pergunta para eles e o senador Cajuru respondeu a gente prontamente, com o máximo respeito e com muita sinceridade. Estaremos atentos a tudo e trazendo sempre informações para vocês, informações novas como essas que trouxemos agora e também havíamos falado na nossa live no canal no dia de hoje, beleza? Então fica ligado aqui com a gente, estamos atentos, estamos de olhos atentos em Brasília e qualquer novidade a gente, claro, traz aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem esse vídeo, é muito importante para atingir cada vez mais alvinegros e comenta aqui o que você está achando disso tudo, essa situação aí de um árbitro carioca, ao que tudo indica, comprovado que manipulou resultados e que agora terá que ir lá para a CPI, e também o Rafael Claus e a Daiane Muniz também aí supostamente serão convocados para dar esclarecimentos na CPI do futebol. O que vocês estão achando de tudo disso? O que vocês acham que essa CPI vai dar? Comenta aí no chat, participa com a gente, larga o dedo no like e tamo junto. Forte abraço, rapaziada, até a próxima, valeu!